Tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a fenomenologia holossomática dentro da parafenomenologia. Esse é a aula verbete, o ensaio 964. Agora, o que vem a ser isso? É o conjunto de fenômenos e parafenômenos adstritos especificamente aos veículos conscienciais, em particular aos 4 corpos da consciência: o soma, o energossoma, o psicossoma e o mental soma. Agora, os fenômenos somáticos, o conteúdo dos fenômenos, a mensagem de cada fenômeno, o preço do fenômeno, os pré-requisitos para cada ocorrência fenomênica, a autoconsciência da multidimensionalidade da consciência na vigília física ordinária. Agora, nós temos aí uma série de considerações através das logias, e depois nós falamos sobre a caracterologia, que são os exemplos, por exemplo, de predomínio do mental soma. Depois, exemplo dos fenômenos com predomínio dos 4 veículos de manifestação da consciência. E depois, os conjugados. São 10 fenômenos com predomínio do intercâmbio com outrem. Com outrem quer dizer com outra consciência, outra manifestação. A fenomenologia holossomática ocorre o tempo todo, com toda a consciência, em qualquer nível de autoconsciencialidade. Seja de modo inconsciente, comum, ou consciente, mais raramente. Você, consciente ou voluntariamente, aure ou obtém algum proveito da fenomenologia holossomática? Quais fenômenos você observa? Agora, eu tenho aqui uma pergunta. Poderia explicar melhor como são as descargas de EC, cada uma correspondendo a 50 contrações, transmissões, perfazendo o total de médio de 550 transmissões ao fim de cada sessão? Isso é do manual da TENEPS, página 45. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a pessoa estira as mãos, ela está fazendo, portanto, ela tira e põe, é uma contração. E ela está transmitindo a hora que faz isso. De modo que a pessoa, no início da TENEPS, tem que fazer pelo menos 50. Quase sempre o amparador leva a pessoa a fazer isso. Isso é uma média. Não quer dizer que seja só isso ou que é mais do que isso. Depende da pessoa. E no fim da história, isso vai no mínimo a 550 transmissões. Isso, nós já vimos isso através de muitos anos e muita coisa que já ocorreu. Agora, eu queria dizer para vocês, eu vou voltar a falar hoje sobre TENEPS aqui, mas eu queria falar que hoje nós temos aqui nesse sábado 4 ocorrências que estão em desenvolvimento aqui. Primeiro, nós temos aí o professor Osmar, com o curso que está se desenvolvendo, e hoje é dia do talk show dele, à tarde lá, às 5 horas. Mas já foi apresentado desde ontem uma série de condições, e parece que a turma está estudando bastante o problema aí do romance, as ocorrências relativamente ao processo de retrocognição. Eu vou voltar a falar sobre retrocognição e sobre TENEPS. Agora, outra coisa, nós temos aqui hoje, aquele nosso amigo que está ali, ó, olha lá, Maicon, que é o nome dele. Ele é fotógrafo, está aí junto com o Fernando. Fernando está por aí, deve estar almoçando, né? Eles estão tirando umas fotos. Já tiraram foto de todo mundo, de modo que hoje é bom vocês acertar o cabelinho, sei lá. Você não vai tirar foto aí de todo mundo, vocês já ficam sabendo. Comigo, eu acho que você já tirou umas 70, né? Por aí, mais ou menos. 75, por aí, que já tirou hoje. De tudo quanto é lado. Agora, outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte. Isso aqui é a planta do Dr. Niemeyer, para nós fazermos o Centro Cultural da Holoteca, tá certo? Quem quiser ver, pode ver com calma, que tem tudo aqui. Isso aqui, ó, é só esse aí. Agora aqui que tem os dados. Não vai sujar isso não, que nós precisamos ainda tirar foto. Agora, ó, esse aqui também é muito sério. Esse é o de cima, não é isso? Esse é o de cima. Está entendendo? Agora, tenho aqui um croquis, mas ainda não é para mostrar, porque
ele ainda vai fazendo umas modificações. Então não é para mostrar isso aí não. Agora aqui, ó, o frontal e o lateral. Vocês veem como é que vai ser. Tem um teatro enorme. Agora aqui, ó, um corte geral da história. Tudo é ele mesmo, ele deu diretamente aí. Estava a dona Maristela, junto com ela, o César e o Chico. O Chico filmou tudo. Vai ter um filme que oportunamente a gente vai passar. Inclusive o que ele fala, a situação toda, com a indicação de tudo que está aí. As coisas estão já desencadeando para a gente fazer. Acho que dentro de 1 ano e meio nós vamos estar com isso aí já pronto. Agora, portanto, vamos ver se acabamos logo esse tertuliário, porque um poder maior se levanta. Entende? Tem muito mais coisa para fazer. Agora, então, eu queria voltar àquilo que eu falei para vocês, que eu ia falar sobre os processos nossos aqui, sobre o tertuliário. Eu queria submeter a vocês uma coisa. Vocês me pediram para fazer um curso, logo que o tertuliário ficar pronto. Agora, a gente estava falando, que alguns aí sugeriram, para fazer aquelas 100 dados sobre retrocognição. Esse curso que nós estamos tendo aí, já está falando nisso. Então, eu queria fazer uma coisa que é mais urgente aqui, que é o processo da conciliação dos tenepsistas. Eles estão muito dispersivos. Então, o que se passa? Eu queria dar um curso avançado de TENEPS. Agora, a primeira aula seria inventário da TENEPS. Agora, a segunda, eu vou dar isso, a primeira é das 3 às 11 da manhã no tertuliário. E a outra das 2 às 5, no mesmo dia, eu vou dar uma sobre os processos dos extras da TENEPS. São temas que não tem no manual da TENEPS. E outra coisa, eu vou falar na TENEPS de modo geral. De modo que eu acho que muita gente precisava de se atualizar sobre essas coisas. Acho que esse curso vai atrair mais gente ainda do que o outro. O que vocês acham? Vocês estão de acordo? Então, ó, agora, outra coisa. Agora eu vou dizer como é que é isso. A inspiração minha, que eu não estava pensando em nada disso, mas foi o pedagogo que me deu a sugestão para mexer em internet. Eu estou abrindo o jogo para vocês. Vocês sabem quem é o pedagogo? Ele é que me falou para mexer nisso, que ele viu aí em geral. Ele chegou aí depois e me falou assim, olha, seria bom, entra nisso. Volta a falar sobre o assunto. Então, eu vou retornar para dar um curso avançado de TENEPS, que é uma coisa que não tem. Você que é da turma, está de acordo. Agora, então, vamos aí entender uma coisa. É importante que a gente introse as coisas todas que aconteçam. Agora, por incrível que pareça, vai ter um curso aí de 2 ou 3 dias, não é isso? E o que se passa? Está aqui, ó, é o fórum. Situação. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de ver que dia que é que eu vou poder fazer isso. O 4º Fórum da TENEPS é o primeiro encontro internacional de tenepsista. Primeiro encontro. 22, 23 e 24. Talvez é o caso de eu falar no dia do Natal para dar um presente para todo mundo. Pois é, então é uma quinta-feira, dia 25, que é um feriado, muita gente pode aparecer aí no Natal, para receber um presente de Natal, que é um bom puxão de orelha que a gente vai dar. Está entendendo? Vocês estão de acordo com isso? Tudo ok? Não interessa quem viaja, vai lá, deixa para lá, mas esse é o fim do ano, nós estamos acostumados com isso. Já viu, não? Viaja para cá. Outra coisa, isso tudo sempre teve isso aqui. Fim do ano nós sempre tivemos, independente dos outros, uma banana geral para o resto. Agora, então, vocês estão de acordo, né, com a situação. Outra coisa, isso vai ser lá no tertuliário. Cabe muita gente, já pode começar a mexer com o processo. Agora, nesses extras, eu vou mostrar, por exemplo, uma pessoa que já tem extrapolacionismo, ela é mais predisposta a ser um extra para a TENEPS. Outra coisa, uma pessoa que tem macrosoma, é o mesmo. O outro, se ele já pensa que já tem um caminho para microchip, é outra coisa.
Então é muito importante a gente estudar esse curso avançado com detalhes. E eu, só nesses dois, aí eu já vou levar, no mesmo dia, eu vou falar de dois grandes ensaios, que no caso aí seriam dois grandes novos verbetes, tá certo? Então vocês estão de acordo com isso? Primeiro então, de manhã, inventário da TENEPS. Eu já tenho uma opção de coisa lá para falar para vocês. De modo que vamos trabalhar para ver onde é que nós chegamos. E com isso também a gente acerta isso. Por isso que eu estava falando. São esses 4 eventos de hoje com essa situação. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu tenho aqui, das perguntas que a gente deixou para responder antes. Certos cabelos longos na nuca protegem a mulher de assédios em função do chakra nucal. Isso aí teve gente que andou me perguntando, que eu falei nisso muito por cima, então é bom falar. A nuca é a parte aqui, ó, de trás aqui, da parte occipital, etc., tal da cabeça. Você sabe que aqui tem um chakra secundário, que a gente chama de nucal chakra, ou chakra nucal. Agora, a mulher que tem muito cabelo, se ela se cuida bem, aquilo aumenta o processo da energia no lugar para que ela possa se defender contra os assediadores. Porque todo problema de assédio interconsciencial comum se dá principalmente diretamente no chakra nucal das pessoas. Um monte de gente vem com bloqueio é justamente aqui atrás. É isso que piora o bloqueio na cabeça da outra pessoa. De modo que cabelo da mulher, às vezes, ajuda nessa questão da defesa, do jeito que a barba ajuda o problema do laringo chakra, no caso do homem. Eu estou só falando para contrabalançar o que a gente fala muito de homem, aí não fala de mulher, né? Nesse conto a gente tem que acabar com a mulher também e mostrar a realidade dela. Vocês entenderam? Isso aí é pergunta que já fizeram há muito tempo conosco, nós não chegamos a responder. Eu só toquei nesse assunto aqui algumas vezes, mas vamos passar. Agora, outra coisa. A gente tem que olhar muito o problema da avaliação, distinção e discriminação de duas coisas. Uma pessoa, por exemplo, que tem discrição, o que é isso? E qual a diferença disso com a frieza da pessoa? Isso também é porque já andaram me perguntando, que eu andei tocando também, não tive oportunidade de expor a situação clara. A discrição é um processo de educação. Então, a pessoa é discreta, que ela é educada, ela mostra educação. Então, é um problema do aplombe, a conduta, o porte, a força presencial. Agora, a frieza já é outra coisa. Aquilo já vem dentro da pessoa e é uma patopensenidade, é um processo patológico. De modo que a gente tem que saber quando a pessoa é discreta e quando que ela é fria. Fria que eu estou falando, mostrando uma frieza que ela não é praticamente nem participante. Ela está ali, mas não está. Então, isso aí é muito importante fazer a avaliação, a distinção, a discriminação de dois procedimentos, condutas, posturas, atitudes das pessoas, que no estudo da Conscienciologia, essas coisas pesam muito. Cuidado para você não fazer má interpretação. Se agora vai ver uma pessoa que é discreta, você está pensando que ela é fria ou indiferente ao seu processo. Nem sempre é. Ela é discreta. Então, cuidado com isso. Uma outra coisa também. Já desde algum tempo, lá, desde julho, já se falava, eu não sei como é que está hoje, mas eu só queria aqui ampliar a ideia. Lá na Intercamp, principalmente na filial de Recife, eles já estavam aventando desde julho fazer um departamento de linguística e poliglotismo. Isso pode ajudar os nossos companheiros que estão preparando o livro para publicar e ajudar também a editar, né? A editora aí com todo o material. De modo que eu quero dizer mais uma vez que isso é o máximo. Eu queria saber como é que estão as coordenadas, as tratativas, o andamento disso. O que é que aconteceu? O que é que se deu com isso? O que é que aconteceu? Eu não sei. De modo que vão fazer esse departamento de linguística e poliglotismo.
Ele já está em andamento? Está funcionando? Quem é que está trabalhando? O que a gente pode fazer para expandir esse processo que vai ajudar? Agora, veja, a iniciativa que eles querem, por incrível que pareça, é a partir de Recife, em Pernambuco. Agora, outra coisa. Valdo, Sim. Nós tivemos lá em maio, o que eu soube lá, que eles falaram em Natal, no caso era Natal. Eles estavam preparando também, estavam com a ideia de dar curso em inglês, em outros idiomas, para os estrangeiros, que tem uma quantidade muito grande lá. Acho que está dentro dessa linha. Se eu estiver lá antes disso. A gente foi em maio. Agora, o que eu quero é ver como é que está isso e pôr fogo na história. E estou respondendo que eu estou de pleno acordo, assina embaixo, qualquer coisa que tenha. Tá certo? Agora, outra coisa. Tem pessoas que fizeram mais de uma pergunta para a gente sobre o processo evoluciólogo. Se uma pessoa, por exemplo, ela se torna evoluciólogo numa vida, outra está perguntando se um cara vira serenão ou a dona vira serenona numa vida só. Então a gente quer dizer o seguinte, tira o cavalo da chuva, porque ainda vai dar muita tempestade. É preciso de várias vidas, às vezes vários séculos, e em certos casos esse negócio é milenar. De modo que esse negócio de querer, não, eu quero a serenologia para amanhã cedo, e comprar isso em supermercado, não tem. O problema então de evoluciologia e serenologia é esforço pessoal, continuado, dentro daquilo que eu já falei aqui mais de uma vez, quer dizer, paulatinamente, quer dizer, com paulada, pouco a pouco, para a pessoa se reformular, ela melhorar, se reciclar, até chegar lá. Não fique pensando pequeno ou dentro de uma abordagem vazia ou pequenininha, microscópica. A coisa é muito séria. Vocês têm que lembrar o seguinte, serenologia, por exemplo, é evolução, é ficar livre da Terra. É ir para condições dimensionais melhor do que tudo isso que nós estamos aqui. Já pensaram acabar com a dor de barriga? Isso é o máximo. Acabar com a enxaqueca. Acabar com os conflitões. É aquilo que o povo também vive falando aí, que eu vivo falando a palavra problemão. Quer dizer, é acabar com os problemões. Isso é o máximo. Então, para isso, a coisa exige mais esforço, performance, desenvoltura dentro do desempenho, senão não é possível. Então, não fique minimizando ou simplificando uma coisa que é super complexa. Foi por isso que eu apresentei já a teoria da serenologia, dos serenões, o Homo sapiens sereníssimo, há mais de 30 anos. O negócio é muito antigo, já vão para 40 anos. E até hoje isso está irrefutado. De modo que tem muita coisa para a gente estudar nesse assunto aí. Uma pergunta chegando agora. Comente suas percepções sobre a viagem retrocognitiva prevista para o mês de outubro próximo. Viagem retrocognitiva para o mês de outubro próximo. Sei, mas quem é que pode falar aqui? Tem alguém aí? Quem é? É você? Passa lá o microfone, lá, por favor. Vai em frente, que eles estão querendo saber aqui, a situação é séria. A ideia da viagem é a gente conseguir aí aumentar as pesquisas, né? Primeiro começando pela França, então a gente vai vai Paris e depois vai para o Languedoc, a gente vai expandir bastante a pesquisa dos cátaros, em Carcassonne, em Albi, toda essa região. Depois, Cristo espera por ti. Cristo espera por ti também, né? A região do Balzac. Depois vamos para Barcelona, também onde tem uma unidade da EAC lá. Também vamos conhecer os trabalhos que a EAC está fazendo em Barcelona. Me conta, o Wagner vai participar disso? Ele vai estar no campus, em Portugal. Sei. Que ele é personagem dessa história, tá? Se ele tirar o corpo fora, você encontra, põe ele na parede. Encosta uma faca no peito dele. Hein? Ela falou lá. Cátaros. A história, não é isso. Tem ambiente que ele vai lá que ele sabe tudo. Tá certo? Aperta o Wagner. Vamos lá. Vamos ver o que ele Vamos fala. Apertar. E aí está por dentro disso. Depois vai para a Finlândia, né? A ideia da Finlândia. Ele também já esteve lá. Esse povo todo conhece bem. Uhum. Às vezes vocês vão encontrar a minha amiga, a loirinha lá. Mas, a Carolina. A Carolina. Karolinska. Né?
E a ideia na Finlândia é a gente poder observar lá, tem muita energia imanente, né? Consciências também tem ressonando muita água, na o EM. O EM. Até a minha mãe está por lá. Isso. E outra coisa, o Wardrobe também foi para lá. A grande amparadora, fora de série. A ideia é a gente poder rastrear aí o contato com essas consciências também, né? E depois terminar a viagem no campus, que vai ter um curso inédito que o Wagner e a Nancy estão fazendo pela primeira vez, que é o Praxis. Pois que é um curso de esse campo. aqui é o bom. Aí vocês apertam o homem lá. Isso, aí lá vamos fazer o finalmente. E aí também tem um simpósio de pesquisa conscienciológica. Então a viagem é bem completa, tem um grupo já de 23 o nosso pessoas. amigo que perguntou, eu acho que dessa vez você tem todas as informações. E ainda temos 2 vagas, as últimas 2 vagas para quem tiver interesse. Tem 2 vagas, presta atenção. Pode ir você e sua duplista. Só para dar um e-mail aqui para os teletertulianos, quem tiver interesse, é europa2008@iacworld.org. Ou então também telefonar para o 45-8404-5923. Agora outra coisa aqui. Correlacione a questão de Carcassonne com a obra Cristo Espírito por si. O que é isso? Quais as comparações entre os eventos ocorridos em Carcassonne e a noite de São Bartolomeu? Não tem nada que ver diretamente com isso, não. Diretamente não tem nada. Agora, indiretamente, tudo na história tem interrelação. Mas diretamente não tem nada. Valdo? Professor, no caso, para a consciência estar apta a descartar um corpo, ela precisa dominar totalmente a fisiologia, o funcionamento e os fenômenos daquele corpo ou não? Dominar as manifestações universais do local que está, quer dizer, nesse planeta, o básico. O que seria tudo. O básico? Tudo. Por isso que é que eu venho falando, universalismo, atacadismo, generalismo, cosmovisão. Por quê? Vocês não vão deixar isso aqui enquanto tiver um ponto sem estudar. Olha a minha vida como é que é. Como é que eu já mexi com tudo e mexo com tudo. E outra coisa, eu vivo dizendo o quê? Vocês entraram no curso de termos, por quê? Porque são versáteis e polivalentes. Se fosse só monovisuais ou bitolosos, vocês não teriam entrado no curso de termos, porque não dá. Ele já vem para dar essa indicação do processo do universalismo teático, vivido. Olha a lógica, não tem lógica para você? Encaixe isso com tudo que nós falamos da conscienciologia, você vai entender tudo. Agora veja, qual é aquele fenômeno que é o mais avançado, da última, que está lá, aquela condição da pessoa? Cosmoconscienciologia. Isso aí é que é o caminho do serenismo. Agora veja, o que é o serenão? Ele é o nosso modelo máximo, que a gente tem mais à mão. Agora, antes disso, a gente tem que ver todos aqueles ali, o epicom, o conscienciólogo, desperta, semiconsciência, evoluciólogo, até chegar lá. Mas a gente dá modelos, e são modelos. A ciência toda é constituída, basicamente, você sabe disso, de pesquisa através de modelos. Agora, nós damos aqui modelos vivos. Isso aqui é a coisa mais importante. As nossas cobaias, elas falam, elas pensam, elas agem, elas sentem. Então, isso é o máximo. Aí você vai ver como é importante a CCCI. Entende? Aquilo que eu falei sobre a radicação vitalícia por aqui. Que o problema, junte-se aos bons, que você vai ver a sua insignificância. Então sempre vai ajudar. Que você é uma exceção fora de série. Agora, é você que sabe, se é para cima, é o serenão. Ou se é para baixo, é o conzel. Então nós aqui navegamos entre conzels e serenões. No meio nós temos evoluciólogo, desperto, epicons, entende? Teleguiado. E, professor, ainda sobre esse processo de grupo, por causa da aula do Cristo Espera por Ti, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Lá foi colocado, por exemplo, trazido o exemplo do Florian, que ele era uma consciência que vidas passadas, anteriores ao Cristo Espera por Ti, ele tinha sacrificado crianças, né, rebentos que ele chama. Naquela vida ele tinha descartado, renegado a filha, e na vida futura ele teve a questão de ser
pai da personagem principal, a Charlotte. Também foi trazido questões de sincronicidade com repetições na história, a questão do cristianismo, que acho que o senhor deve estar ciente. Já né? dá uma ideia de uma plataforma para a pessoa deslanchar. É isso que eu queria saber. Como que a gente transporta isso para o caso particular de cada um? Vejo cada um. Mas acontece isso mesmo, essa questão do nome, às vezes o nome ou são supervalorizadas? Sincronicidade, a interatividade interconsciencial dos fatos, eventos, parafatos e parafenômenos, é das coisas mais complexas que tem. Eu sempre já falei isso. Se uma pessoa for estudar, ela tem que avançar, aprofundar e percorrer todas essas instâncias de conhecimento, subindo a escada, até chegar num patamar que ela vai deslumbrar ou vislumbrar a condição. Entendeu? Mas por que eu vivo falando? Laptop e registro. Porque... E outra coisa, escuta só, Julião, uma coisa das mais sérias que tem. Na hora que a gente fala isso, a pessoa vai, eu vou guardar o quê? Ela não dá valor para aquilo que ocorre naquele momento. Sim, então, ela não entende nada, ela é analfabeta do processo, ela ignora a vantagem, importância, relevância daquilo. Agora, se ela anota, daí 1 ano já começa a vir uma luz, daí 5 anos ela vai entender tudo. Agora, o problema, se ela não registra, ela não sabe. Agora, eu registro minhas coisas desde menino. Eu tenho um livro de anotações dos meus 17 anos, cheio de anotações preciosas para mim até hoje. 1949, eu tinha 17 anos. Mas na Agora, época... sempre dei valor para isso. Vocês viram? Olha que eu estou sempre anotando, eu anoto dos livros. Pega os livros que é que eu dei lá para a biblioteca. A maioria deles, 90%, tem notas minhas. Mas quando que o senhor começou esse processo de juntar as pontas? Porque muita coisa a gente... meu vem de 1100. Ah, tá. Estou falando a coisa clara, né? Não, porque assim, por exemplo, a análise ali do Cristo Espera por Ti. Se você for analisar, até foi colocado isso, os dramas humanos, as dúvidas, as mazelas, as qualidades são mais ou menos as mesmas que se repetem. Se você for analisar historicamente, as histórias são parecidas. Todo mundo tem dor de barriga, todo mundo é igual. Exatamente. Outra coisa, a consciência não tem nem sexo. Então, homem e mulher, tudo é a mesma coisa, isso é bobagem. Sim, é o corpo que é diferente. Agora, dentro, a estrutura, a essência, a substância, o core da história, o principal, o essencial, as consciências são mais ou menos iguais. Por isso que todo mundo é irmão. Agora, veja, nós chamamos isso de princípio consciencial. Agora, é difícil, né? A hora que eu falo, aquele negócio que eu faço, faço isso. Engolir. Eu ajudei a evolução de uma série de bactérias aí, etc. Entendendo? Então vamos estudar. Cada bactéria dessa é um princípio consciencial. Está em evolução. Agora, nós não vamos ficar livres disso tão cedo. O problema universalista e o convívio universal, isso é inevitável. Não tem jeito. Agora, o melhor da história é, quanto mais você evolui, mais você se junta aos seus iguais. Se você evolui, raciocina comigo, se você evolui, os seus iguais vão ser evoluídos do seu nível. Então, por exemplo, eu tenho que dar pena das bactérias. Elas só têm amigas bactérias. Você entendeu, não? Agora, nós não. Se você, por exemplo, já está ali num nível, vamos supor, que você já saiu do pré-serenão vulgar, já não é uma isca inconsciente, você já está sabendo da história, você já sente um negócio aqui que eu estava falando na nuca. Então, você já está ali, já num ponto que já está uma isca consciente. Você já vai querer entrar na TENEPS, que é o que a gente está falando aí. Já mudou. Então, o que é que eu quero fazer no curso da TENEPS? É juntar esse povo mais. Eles estão um pouco dispersivos, precisam de juntar. Entende como é que é? Por quê? É diferente, nós não somos mais bactéria. Então, aquele nível já é outra coisa. Agora, vamos supor que você seja projetora, que você seja EPICOM. Aqui, por exemplo, o que é? Quando chegou o nosso amigo aí, o pedagogo, o magíster, eu pedi para ele, ajuda os EPICONs. Por quê? É um nível que, na média, ajuda todo mundo. Você entendeu? Leveda a massa. Serve de exemplo.
É um ponto de contágio positivo. É uma contaminação sadia. Entende o que quer dizer? Sim. Então, isso é que nós precisamos chamar a atenção para a história. Agora, lá, o livro do Balzac. Não precisa a gente mostrar muito 100 itens que constituem o passado e a retrocognição da pessoa para saber em comparação com o outro. Pelo livro, se uma pessoa estudar bem, tem tudo ali. Sim, tem. Tem um monte de personagem. Outra coisa, o que o professor Osmar fez é um trabalho de gigante. Aquilo é um trabalho genial. E outra coisa, ele ainda vai completar isso com esse dicionário dele, que já está com mais de 1.100 páginas. Outra coisa, ele pega um trecho, uma frase do romance. Pega depois os livros de Balzac e compara aquilo que seja equivalente. E depois ele faz um comentário específico de cada um. Já pensou? O que é que não vai dar de ideia? Agora, isso entrosa, processo, por exemplo, Seriex, a convivialidade, o problema o processo de nascer, renascer, morrer, remorrer. Você está entendendo como é que é? O processo de redessomar. O problema, por exemplo, da fase pré-ressomática e a fase entende? Dessoma. Tudo isso a gente pode estudar lá, o livro tem estudo. Outra coisa, só o que tem lá de princípios conscienciais que ele estuda não está no gibi. Que ele estuda as flores, ele estuda os passarinhos, ele vê tudo. Agora, o livro tem estudo lá. Olha bem aquela descrição, aquele do arvoredo, que está lá, os jardins. Olha o processo extrafísico, compara o extrafísico com aquilo que ele descreve em Carcassonne. Tudo está lá. Agora, o livro, ele tem, às vezes, preciosidade do ponto de vista literário, mas ele é fácil de entender. Se uma pessoa olhar bem, ela vai entender a maioria do que está ali. É fácil, pela situação dele, o modo de expressar. Então, nós temos tudo ali. O problema é estudar. Agora, a maioria é assim. Se está mostrando fatos que são baseados, querendo ou não, em coisas reais, aquilo ali é uma fantasia, tá certo? É uma literatura, vamos supor. É uma ilusão. Mas não é. Tem muito fato, tudo foi baseado em coisas que ocorreram mais ou menos naquela época. Agora, ele mudou muitos nomes, mudou certas coisas. Muito embora alguns nomes sejam da área, você está entendendo? Do Midi. Lá, ele falou. Da área toda que está ali. Não tem jeito de mudar isso. Valdo, aqui, no canto. Você tinha comentado ainda há pouco do Magíster como um pedagogo. Você poderia comentar um pouco do trabalho dele, como é que é? Não, eu sei pouco dele. A única coisa que eu sei é que ele é o eterno professor. E ele mexe com as coisas da Itália, mas ele vem também do povo lá do Confúcio. Ah, tá. Que é o Confúcio que mexeu com isso. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa que era, agora você comentando sobre isso, me ocorreu. A maioria dos livros de Balzac foi autobiográfico, né? Ele falou bastante sobre ele. O livro literário, óbvio. Em tese, todos são autobiográficos. Exatamente. Agora, por exemplo, o Louis Lambert talvez seja o mais autobiográfico dele. Pois é, exatamente. Então a minha pergunta era, eu acho curioso, por exemplo, nesse livro do Cristo Espera por Ti, eu acho que seria estranho não ter um personagem que fosse o próprio Balzac dentro daquele contexto. Não é porque eu estava vivendo nessa época. Você está bobeando. Você ainda não viu qual é a época que está lá. Ali tem uma opção de coisa que é 1826. Eu sei, mas a questão é... Ele estava vivo. Ele era o Balzac. Sim. Então... Ele não é nenhum personagem daquilo ali, não. Isso supondo que o livro aconteceu naquela época que ele relatou. Não é supondo, o livro aconteceu, as coisas aconteceram foi naquela época mesmo, foi lá tá revelando tudo. Você ainda não leu o livro direito. Claro que li. Tem que ler as coisas o livro que o professor Osmar escreveu. A arqueologia. Tem data, tem tudo. É a mesma época. Quem não estava vivo era eu. Eu não estava nessa época. Valdo, naquele... Não era até que não era. Valdo, continuando com o curso. Eu não consegui segurar uma opção de coisa ali. Você pensa que a gente não queria segurar o violinista? Tinha muita coisa para fazer. O correspondente. O curso é o seguinte, foi explicado no curso que os personagens secundários é que estão entre nós. Aqueles principais não. Você podia explicar isso?
Por que eu não também? sei, né? Porque eu não sei onde é que está o povo. Não, mas por que que... Aqui, como fala o cara lá do Rio lá para você, no meu bolso não. Não, eu fiquei espantado o seguinte, falaram que só os personagens secundários, inclusive aqueles que lincharam lá, que estão no nosso meio, é Esse tem uma verdade. porção aí, e esses são que são mais importantes. Para mim, o secundário é que interessa. Mas esse processo, eles vieram aqui, então por quê? Para ser assistido a isso. Os afins se atraem. O problema todo é esse. Os afins Porque, se atraem. pela lógica, seriam os personagens principais É. que poderiam estar aqui, estão os secundários, né? Pois é, mas os personagens secundários lá são importantíssimos. São Entende? importantes. Os figurantes, para um processo, certas cenas ali que tem multidão, os figurantes é que compõem a cena. Figurante não é coisa expressível, não. É coisa muito séria. E outra coisa, tem um nego lá que aparece de vez em quando, só no meio assim, pinçado. Olha bem como é que é. E ele é descrito tudo, com linhas bem claras. Que é o cara que derrubou o outro. E ele aparece lá no meio. O neguinho que eu estou falando, uma pessoa, um amigo bem perturbado. Não, amigo. Valdo, eu queria saber se existe um nome para aquele fenômeno, aquela situação que o Zéfiro fez com a Charlotte. No início do livro, ela não queria aceitar, não queria. E aí o Zéfiro vai, começa a conversar com ela, começa a mostrar o livro, na verdade, né? Mostra toda a história para ela. Então, através de uma retrocognição, ela acabou aceitando, digamos assim, a ProEx, ou a missão dela. Isso aí é que é o acolhimento e a orientação. Agora, depois faltou ali o encaminhamento, que foi feito depois. Pois é, mas é... Agora, veja, é isso que a gente faz na TENEPS, na UFIEX, o auxílio. Por exemplo, aqui, nós temos aqui umas condições para isso. Consciência terapia é assim, o que mais? A conscienciometria, alguma coisa é assim, o AVA é assim. Tá. E quando isso está associado a aceitar a ProEx, isso teria, por exemplo... Sei, mas não aceitar a ProEx é quando a pessoa já está num nível que não precisa, às vezes, nem debater isso mais. Porque se ela vai fazer o curso intermissivo, ela não precisa daquilo. Uhum. Você está entendendo como é que é? Aquilo ali não tinha um curso intermissivo. Ah, se não tinha, né? Não. Então, entendi. Então, quando você tem o curso intermissivo, a coisa está muito mais avançada. Porque a pessoa está avançada, saiu dessa. Agora, muito embora aqui tem gente que tem esses problemas todos. Quantos homossexuais e lésbicas nós já não tivemos aqui? Ainda temos. Nós ainda temos gente aqui assim, com problema. E outra coisa, alguns com muita dificuldade, alguns com conflitos enormes. Uns no armário, outros fora. Mas tudo tem. Agora, o livro se baseia justamente para expor isso aí. A partir disso, muito embora o drama consciencial seja muito mais profundo e abrangente. Se a gente for pensar, a coisa é muito séria. Agora, tem que ver são as tragédias disso tudo, né? Tudo que está envolvido ali. Uhum. Que, querendo ou não, tem as tragédias. Outra coisa também muito séria que tem um livro é o problema do conflito que permanece dentro da cabeça da pessoa, que ela não faz higiene consciencial. A própria Monique, por exemplo, sabe ter feito higiene consciencial, eu não entendia disso. Mas veja o caso da Monique, que a Monique era bacana, as coisas dela, as coisas todas. Agora passou aquilo tudo cultivando aquela situação. Lembra que eu estava falando daquela mulher, por exemplo, que já fazia dezenas de anos que tinha feito um aborto, e ela ainda estava ruminando o aborto. Essa ruminação baratrosférica é que é o difícil. É uma ruminação patológica, difícil. Isso tudo tem lá no livro. Então, se nós formos estudar o problema do ponto de vista da conscienciologia pura, tem muito mais coisa ainda. Eu tinha falado com o professor Osmar. Quando ele levou para mim os primeiros estudos, porque ele começou a estudar isso faz 25 anos, segundo ele. Foi em 1983 que ele estuda o livro. Agora, naquela ocasião, eu tinha estudado 7 anos e levou para mim os originais para eu ver. Eu virei para ele e falei assim, tem muito mais do que isso, tá? Tem muita nuance aí que falta. Aí ele me perguntou, mas o que, por exemplo? Eu falei assim,
Começa a ver, por exemplo, uma coisa bem simples. As metáforas. Olha as metáforas que o livro tem. Às vezes, numa página tem 9. Entende? Então, é uma coisa para se pensar. E outra coisa, eu mesmo disse para ele, tem livro do Balzac que não tem esse tanto de metáfora. Agora, ele mesmo, o Balzac, escreveu lá, né? O que é que ele falou? A nova língua, a formosa língua que está aqui, que é o português, a situação toda. Então, ele fez força também sobre esse aspecto. Agora, o que eu quero dizer para vocês, é muito importante o processo da retrocognição, mas a TENEPS é mais importante hoje. Vocês estão entendendo, né? E eu tenho que colocar aí o essencial. Foi por isso que o pedagogo pediu, dá um jeito. Agora, Valdo, a gente, entra nessa. No curso, a gente está chegando à conclusão, nós estamos no 2º ano, né, que a gente fez o Cristo Espera por Ti, Isso. agora o Avesso de um Balzac, e as aulas, elas trazem coisas novas o Sempre tempo todo, vai trazer. E a ideia de uma história sem fim, parece gente, que você... só pensa uma coisa, o nosso professor estudou 7 anos o livro. O livro, o Cristo Espera por Ti, tem 350 páginas. O livro inicial que ele mostrou tinha mais de 700. Como é que é? O que ele vai dar de filhote não está no gibi. Ele é compactado. Cada página ali tem coisa. É só observar. Agora, ó, eu não sabia de nada disso. Eu sou o marido enganado. É o último a saber. Entende? Mas, logo que nós publicamos o livro, aqui já me criou um monte de problema. Eu vou acreditar. Foi por isso que a gente teve que fazer a viagem à França. Eu levei o Chico comigo, levei os amigos, nós todos fomos juntos. O Irineu estava com a gente, entendeu? Outra coisa, pagaram uma boa parte dessa viagem para a gente, porque queria que a gente fosse lá. E o Chico também queria de todo jeito ver. Não, eu quero ver o cenário, eu quero ver o que tem. Aquilo foi um esbregue, você está entendendo? Na cabeça de muita gente, o que a gente viu em Carcassonne na ocasião. E outra coisa, foi no ano da publicação do livro que nós fomos lá, 1965. Nossa. Vocês sabiam disso? Não. Foi lá. Nossa. Foi a viagem que a gente fez internacional. Outra coisa, nós tivemos muito tempo fora do Brasil para levar os processos espírita e mediúnico para a Europa, para os Estados Unidos. Nós tivemos em muitos lugares. Mas agora Carcassonne, todo mundo guardou tudo. Foi o ano que você foi na Espanha, em Barcelona, e que o Opus perseguiu vocês, né? O mesmo ano, né? Foi. Não, nós tivemos na Inglaterra, entende? Tivemos lá no Psych News, que era o maior jornal que publicava coisas sobre processo extrafísico. E, Valdo, por que o Chico tinha esse interesse em conhecer Carcassonne? Era só por a questão do livro? Dele, as coisas todas. Outra coisa, ele sempre foi interessado em biografia. Das pessoas que eu conheço na minha vida, talvez tenha sido o Chico uma das que mais leu biografia dos outros. Ele gostava demais disso. Eu também sempre li muito. Agora, ele era um companheiro de leitura. Valdo, a gente está chegando à conclusão de que esse curso está tendo uma linha bem específica de estudo, que é a análise da aula-biografia do grupo, né? Através da para-história. Pois é. E a tendência, assim, de que isso vai gerar desdobramentos, está gerando e está todo mundo... Vai, mas agora o povo não pode ficar só nisso, que isso é o passado, não vai mudar nada. Exatamente. Tem que aprender o que está lá para aplicar aqui. Então, a aplicação, depois desse curso, o ideal é a TENEPS, que é a aplicação que vai... Vamos dizer, é 13 de maio. Não. 13 de maio. Não, libertação dos escravos. Só uma observação, né? As Entende? aulas não ficam... Então pensa, a hora que falou, e fez aquela corrente pela escada, que era a multidão. Puxa, é o padre Marcel. Ele está morto? Não, morreu. Você está entendendo? É aquilo. Tinha uma multidão ali. Não, tá certo? Quem é que é representante da multidão? Você poderia comentar da parte extrafísica do curso, das consegues que estão Não, envolvidas? olha, os primeiros que aconteceram aí, eles retiraram antes, os que estavam mais pesados. Depois disso, está uma benção. Eu estive lá ontem, fiquei lá uma boa temporada, não tem nada. Hoje também eu já estive lá embaixo, não tem nada. Está tudo abençoado. Também está o Osmar aí, está a nossa chefa junto, que é também outra cabeça, a Virgínia. Isso tudo, não é? Limpa o Holopensene.
E outra coisa também, a turma está toda estudando, né, um negócio seriamente. Estão fazendo pelo menos alguma leitura. Se saber se essas leituras estão anotadas, estão registradas, se é coisa à toa. Se de dar uns abalos lá, assim, entende? É preciso saber como é que está isso. E outra questão em relação ao drama de consciência do Florian, né, assim, do ponto de vista da conscienciologia, pegando o caso do Florian e extrapolando para todos nós, né? Porque o drama todo é o acobertamento de um segredo que é a relação extraconjugal. Isso. Você poderia falar um pouco mais dessa questão? É a prevaricação. Você poderia falar um pouco... pular cerca. Um pouco mais sobre essa questão de acobertamento, de qualquer segredo. Pois é, mas agora seja. A primeira coisa é o seguinte, a pessoa tem que enfrentar aquele assunto e suplantar, ultrapassar, fazer aquilo que em inglês chama overcome, conquistar a condição no outro patamar. E não ficar chorando o leite derramado, ou chorar aquilo que já está ultrapassado, superado, que não interessa mais. De modo que estudar tudo em matéria de retrocognição, a gente estuda, mas a gente não permanece lá. Não pode ter essa inércia de ficar estacionado, repetindo o que já está ultrapassado. Por isso que nós temos que estudar agora. Agora, sempre é bom estudar os bastidores, para ver se o palco está limpo, se o cenário está bem composto, se a sua fala está correta, se a deixa do outro é essa mesma. Então, o teatro da vida continua, quase sempre uma tragicomédia. Mas por trás desse medo de expor um problema, né, eu queria me ater mais à questão do acobertamento em si, né, que as pessoas fazem, acobertamento de segredos, né? É medo, é orgulho, é vaidade, egoísmo, um egoísmo enorme. Agora, veja, quantas vezes eu já falei aqui sobre não adianta querer guardar segredo. Hoje, depois de 150 anos, 160 anos depois disso, hoje é impossível guardar segredo de qualquer coisa, isso é bobagem. Tem pessoa que vem e está com um negócio que é um segredo, que não pode falar, então não me conte. Eu não quero nem saber. Porque amanhã não sou eu que vou falar, outra pessoa vai falar, aquilo fica parecendo que fui eu, porque eu estou sabendo da história. E hoje é muito difícil você acobertar as coisas. Outra coisa também, hoje é muito difícil colocar mordaça no povo. Não existe isso mais. Todo mundo acaba falando. Cedo ou tarde aquilo vem a furo. Então segredo, mordaça, campo de concentração não pega bem mais. Não tem jeito. Agora veja, aquele nível também de Carcassonne, o Holopensene que havia lá, no interior do Midi, no Languedoc, naquela época, era muito atrasado, vocês têm que lembrar disso. É tanto que o Balzac lá, com o próprio personagem, lá eles falam de vez em quando daquele povo que era melhor, cita alguns autores, aquilo tudo é importante para a época. Inclusive até Swedenborg se fala lá na história. Valdo, em cima disso, esse drama de consciência dele tem origem em vidas anteriores? Tem, aquilo não foi da primeira vez, tinha coisa que já vinha. Ele passou por alguma síndrome do ostracismo, alguma coisa, esse medo de ser rechaçado? Ele deve ter tido, extrafisicamente, muita belex. Entendi. Agora, outra coisa, você notou que ele era médico, né? Sim, sim, sim. Nós temos 41 médicos aqui na CCCI. Agora, outra coisa, ele fala dos engenheiros que fizeram o canal dos dois mundos. Sim. Você lembra daquele negócio? Fala uma opção de coisa lá, o povo que tinha conexão. Tem uma opção de parte histórica e da sua área lá. Da sociologia, tem um monte de coisa nesse sentido. Mas está tudo assim, só indiretamente, para não perder o fio da meada. Bacana. O Balzac caprichou para não sair da diretriz básica do processo. Ia, mas estava ali. Então ele estava sempre no mainstream, sim, quer dizer, na pista principal, sem ir muito para o acostamento. Agora, se vocês forem notar, o romance todo, ele é entrelaçado por condições, mas ele é uma corrente com os elos bem seguros um com o outro. Se for pegar até os títulos dos capítulos, tudo se entrelaça. Sim. Isso aí eu sei que depois do Osmar eu comecei a estudar as coisas, hoje também eu tenho minhas opiniões sobre certas coisas que estão lá, que eu não sabia nada antes, mas que hoje também eu não sou mais bobo, né? Agora, foi isso que aconteceu. Logo que nós publicamos o livro deu um impacto danado em certas pessoas. E eu lembro que o negócio maior era em São Paulo.
E essas pessoas vieram falar para mim, Valdo, você não está sabendo o livro que você recebeu. Seria bom você estudar mais, porque você não é o Chico Xavier. O Chico não tem nem curso primário, agora você tem curso superior, o povo vai cobrar de você. Você falou que você não tinha lido muito Balzac ainda. Não, eu não conhecia muita coisa, eu não sabia de nada. Agora, eu estava tudo baseado no processo extrafísico que eu não podia falar. Sim. Agora, hoje não. Hoje eu posso falar para vocês que eu estou baseado no que eu sei, extrafísico, e estou baseado no que eu já aprendi também. Depois de 40 anos, você, alguma coisa, fica sabendo, né? Não é possível. Agora, veja, 1965 para 2008, são 43 anos. Agora, outra coisa, Valdo. O Florian é um dos mais preservados em termos de fisionomia. Até o Pedro teve dificuldade de registrá-lo. Porque ele era médico, eu tinha que ter muita apresentação lá. Tá, isso aí pegava muito. Observa como é que ele descreve o consultório. Sim, sim. E a apresentação pessoal olha só os também. detalhes na hora que ele faz. E aí ele colocou a mão, colocou a pena. Mas isso foi para a hora que ela chega com um sapato que é de cobra, de boca aberta. Mas o objetivo era preservá-lo em termos de evocação, porque ele não é muito... Não, era o jeito, ele descreveu o que era. Agora, uma coisa ali que eu desejaria que ele descrevesse mais, era o jardim, o local que estava, o processo da natureza, do jeito que eu sempre gostei disso. Lá tem umas coisas que é justamente o meu estilo, o meu jeito. É aquele negócio que, aquela paisagem que... aquelas casas, etc., estava afogada no arvoredo. É isso, você olha a minha casa, como é que ela é. E eu sempre quis fazer isso. Você tem que afogar a alvenaria, que é o artifício, a parte artificial, na natureza que é espontânea. Entendeu como é que é? Olha aqui. Sim. Olha lá, logo no início está falando. E aqui uma opção de casas afogadas no arvoredo. Aquilo que eu desejaria que ele descrevesse mais. Mas mesmo assim, ele deu lá uma opção de coisa, ele fala nas balsaminas, né? Uma opção de coisa nesse sentido. Ali tem muita coisa que podia ser descrita. Você veja, tantos anos depois, de 1965, nós tivemos lá. Praticamente são 130, 140 anos, a maioria daquelas descrições. Naquela ocasião. Hoje seria 180. Quem for lá, essa turma que vai lá, já vai ver o negócio já quase com 200 anos. Mas agora, então, vamos pensar só. O que a gente via lá, ainda tinha muita coisa afogada no arvoredo. Muita coisa. Lá também tem uma hora que descreve a hora que passa a carruagem. Em Villefranche. Entende? A hora que vai, o que é que tem? Tem um verdadeiro dossel na estrada. O dossel é igual àquela rua dos plátanos que tem aqui em Foz. Você sabe a Rua dos Plátanos? Tem uma foto que você arranjou lá embaixo, tem lá. Olha que é aquilo. Então você passa no meio. Agora, o que é? O que eu sempre pretendi fazer aqui foi isso. Mas como tinha dificuldade e o sol aqui é muito forte, nós fizemos uma cobertura. Mas o caminho aí é mais ou menos isso. Outra coisa também, lá pelas tantas ele fala assim, e aí tem aquelas árvores, não sei como é, que estavam uma atrás da outra, igual soldados em fila. Você está entendendo? Isso tudo é para mostrar a realidade que tem aí. Tem um amigo meu que andou estudando isso também, logo que o livro saiu, muito antes do Osmar. E ele andou falando sobre essas coisas toda da natureza. Ele era colega, assim, do Roberto, estudava processo de biologia, essa coisa toda da natureza, história natural, né? E no caso da Bíunia, você já trouxe a informação para a gente que a Bíunia era monja, né? Ela tem aquele nascimento... breves semanas que ela fica ali como bebê, agora, né? Tem gente que não entende aquilo. Então, por exemplo, qual foi o motivo principal dela entrar ali? Vocês já chegaram a alguma conclusão ou não? A primeira é o seguinte, ela queria fazer a aglutinação dos patológicos. A hora que ela chega e mexe com aquilo, ela atrai o problema todo, porque todo mundo foge. Então ela vai atrás para atrair e limpar aqueles que são mais patológicos. Aquilo tudo ela encaminhou de lá. Foi ela, com a intervenção dela ali, que era a última pessoa que entrou lá, até um certo ponto, a condição dela de vir e nascer e morrer logo, é igualzinho o caso do Serenão, que tinha o... Entende?
Vocês estão começando a entender? É a mesma situação. Agora, a hora que ela fez isso, aquele povo todo se espalha e ela junta depois, ela aglutina e dá encaminhamento. Com isso, ela deu uma de mão enorme, porque ela veio para participar da coisa. Está entendendo? Agora veja, vocês não acham que lá pelas tantas ela deve ter aparecido até como criança, como menina, para fazer o rapport com esse povo todo? É lógico. Depois que ela participou, ela tinha autoridade moral, autoridade física, vivencial. Apareceu numa outra vida. Não, extrafisicamente, ela reuniu o povo tudo que estava lá. Gente, lá vocês não viram o que estava falando? E aí aquela multidão extrafísica que não sei o que é. Aquele povo que tinha que ser tratado melhor, que era o pior que estava ali. Aqueles que fizeram matar o linchamento, a situação toda, na hora. Aquilo ali é que é o... Lá fala aquele negócio das ondas, o que é que tinha, extrafisicamente, tem a descrição de tudo ali. Ele descreveu uma opção de coisas. É que às vezes a descrição era simples, mas é terrível. O problema é ler, né? O que está escrito, com calma. Agora, quando você fala assim de aglutinação de patológicos, e no caso ela nasce ela na casa juntou da aquele povo todo então, para fazer assistência. Teria relação também com porque a casa da Carla era onde aconteciam as sessões mediúnicas. Pois é. Então tinha a ver com a própria limpeza do ambiente. Não, e outra coisa, ela estava cheio de lixo lá. Cheio de bicho também. Não, né? Pois é, não, o lixo que eu quero falar são os objetos que eram dispensáveis. Aquele crânio tudo lá. Energeticamente negativo. E isso era da época. Até recentemente. Vocês há de ver, por exemplo, as lojas que tinha em New York para vender essas coisas. Muito pior que as lojas de Umbanda, tudo isso. Tinha uma que é o Child, que era uma loucura. Eu levei amigos meus, eles não quiseram entrar. Só de olhar assim, ó, na entrada, o que é que tinha? Não, eu não entro aí, Valdo. Então tá, eu preciso de comprar uns livros aí, eu vou lá dentro. Peraí, me espera aí fora. Ó, vai ali que tem uma sorveteria, você me espera lá. Gente comigo, em New York. Entende? O Child lá era uma coisa terrível, que o processo tinha até coisa de satanismo, os negócios todos. Que é justamente isso daquela época. E qual que é a relação dessa ressoma dela com a ressoma que ela vai ter em seguida em Mataroli, ali próxima à região? Né? O que tem a ver geopoliticamente? Sei, não, mas o problema da monja, isso aí é a assistência dela, né? É esses serenões, eles são capazes de estar aqui e estar lá, assim à vontade, né? Eu, uma vez, eu perguntei até para um dos nossos amigos, falei assim, vem cá, quanto mais evolui a pessoa, mais vidas extrafísica prolongada ela tem, e mais vida intrafísica curta ela tem? Você para muitos são assim mesmo. Então, por exemplo, essas mini-proex, mini-vidas, eles vêm e vão, porque eles não sofrem com isso. Dimensão não... Agora, elas ajudam demais. Que entra pelo útero. Lendo. Você está entendendo? Aqui, a partir do útero. Está na atenção. O útero, o que é que eu falo? Que não deve colocar nada lá dentro, que é um negócio muito sério, que é um aparelho terrível, por causa do problema da energia. O que é que dá tanto mioma, esse troço todo? Isso é uma coisa seríssima, é onde desencadeia tudo. Agora, uma pessoa que renasce, qual que é o primeiro berço que você tem? Útero. É o útero. Agora, então, eles sabem disso, eles sabem movimentar o processo de energia a partir de útero. Já pensou? Mexendo com isso tudo. A mulher é mais poderosa nisso. Lembra daquele estudo da P. Steiner, com os negócios todos da menstruação e tal? E eu sempre falava isso já, desde o movimento espírita. Uma mulher, por exemplo, que ela está com um problema de tensão pré-menstrual muito séria, se ela está e trabalha dentro de uma repartição que tem uma opção de mulher, aquilo pode fazer. E com o passar do tempo, se ela começar a viver com todo mundo, a maioria ali vai ficar com o período menstrual nos mesmos dias. Isso aí tudo é a força do útero. Ovários e útero, ovário e útero. O negócio é seríssimo. Então a gente tem que levar em consideração. Agora você tinha falado primeiro aglutinação, tem mais coisa? Não, é a aglutinação, que ela, primeiro ela chega, todo mundo some dela, porque tem medo, mas não estão sabendo que é ela. Por quê? Se nós somos cegos, eles são muito mais cegos, são muito mais amauróticos.
Eles não sabem que aquela criança é uma serenona. Porque senão, opa, chegou a serenona, vamos embora. Entrou areia, todo mundo vai embora. Agora eles não sabiam. Então, a hora que ela chega, aquilo é uma simpatia, tem alguma coisa. Se vai falar, por exemplo, se a criança morreu, é uma pena, uma compaixão. É igual filme americano, I'm sorry. Sempre tem aquele negócio. Eu já falei isso aqui, como é que é. Então, veja, na hora que ela faz isso, ela já aglutinou uma opção de coisa pela simpatia em torno dela. E elas não estão sabendo que ela é aquela pessoa que eles sempre estão correndo fora. Então, com isso, ela aglutina. Vocês estão entendendo, não? Que é o que acontecia com o urbanizador. E no caso dela ali, era ligação direta com a Margot, né? É. Que foram semanas que A ela Margarida, foi cuidada pela Margot. O caso é esse. Professor Valdo, duas coisas estão me chamando a atenção no curso. A questão da interpretação desses fatos e parafatos e a otimização disso que você falou, da questão do encaminhamento. Então, para a gente poder vacinar, por exemplo, eu vejo que a gente tem ainda muita tendência, às vezes, a viajar na maionese, para você ficar em cima... A maioria viaja demais. Então, para não viajar na maionese, né? você Começa com a literatura. Qual é o método melhor para você... Mas assim, a gente sabe que tem a questão da linearidade, tudo isso, mas na prática, o que a gente pode fazer para otimizar e ser mais assertivo nessa interpretação? É fazer o processo dos cotejos, os confrontos, as comparações, os paralelos, do ponto de vista racional e lógico, entre o que acontece com a pessoa aqui e o que aconteceu com aquela lá. Aquilo tudo dá serve de exemplo. O livro... tem um amigo nosso que já, em São Paulo, já falava. Esse livro é um exemplário. Exemplário. Você sabe o que é exemplário? Uhum. Quer dizer, é um conjunto de exemplos. A pessoa pega e vê qual o padrão que tem. Onde é que eu estou nessa? Pareço com o quê? Ele foi feito para isso. Até um certo ponto, a intenção lá era essa. E a gente pode usar... Agora, você veja o processo dos os flashbacks. Uma das coisas mais sérias que tem no livro é o flashback. Pouca gente já falou nisso. É o que ele vai e volta. E o encaixe que tem. Ele tem muita coisa que é igual um filme. Ele já tem ali. É o que o povo queria fazer novela. Porque já está tudo, já tem o roteiro, o script já está feito. Uhum. Entende? Indiretamente. E a gente pode usar o mesmo critério, por exemplo, de uma retrocognição, que você tem que pegar vários fatos, você vai juntando para você... Tem que juntar tudo, para depois examinar, você ter a vericidade aqui. E outra coisa, examinar muito o que é que aconteceu hoje, o que é que repercutiu lá na frente. Que às vezes o próprio texto, ele se refere indiretamente ao caso. Então, é o problema do ricochete, uma coisa que bate aqui e chega lá. Uhum. O livro está cheio disso. O Osmar começou a levantar uma opção de coisa, professor, sobre essas coisas. Ali tem muita coisa nesse sentido. Agora, vocês vão notar outra coisa também. No livro, ele não revela a personagem só na descrição inicial, não. Depois ele vai soltando alguma coisa da personalidade. Então, nunca a pessoa pode olhar só aquilo que está lá na descrição inicial que teve. Se ela aparece, se o personagem aparece, a personagem aparece, é bom olhar depois qual foi a manifestação e o que ocorreu com ela e aquele ambiente na hora. Isso tudo tem, ele é mais complexo. Não sei. E esse movimento, por exemplo, eu vejo que tem uma tendência, às vezes a pessoa procurar, vamos dizer assim, ver se ela tem uma identificação com algum personagem daquele da época. Sempre vai ter. Todo romance é assim e as pessoas sempre se identificam de algum modo. Agora, o problema é não forçar a identificação. E outra coisa, tirar fiapos daquela personalidade que são fiapos da sua. Nunca é igualzinho, que ninguém é igual. Mas agora, nuances, você está entendendo? Sutilezas, detalhes, é isso que é importante. Eu estou procurando ver um mecanismo mais assertivo para você fazer esse movimento para a autopesquisa, né? Então, você vai fazendo esse pensamento... Agora, se vocês olharem, lá tem personalidade que vocês já viram iguaizinhas aqui nessa vida. Sim. Está tudo aí se repetindo, porque a humanidade é a mesma. Uhum. Não tem jeito. Se tem. Agora, tudo. Desde os primeiros personagens de primeiro plano, galãs e galoas, até os últimos figurantes. Tem tudo lá. O negócio é terrível. E outra coisa, as profissões também.
Se vocês forem olhar, por exemplo, a descrição da vinha, do negócio do vinho, manuar, é impressionante aquilo. Você pensar na opção de coisa que está ali. Osvaldo, em cima ainda da pergunta da Cristiane sobre Mataró e sobre a monja, eu queria fazer, se você puder fazer uma conexão entre a Vilnia, a tua vida em Mataró corta, um período de corta, e depois a monja em Mataró. Eu só posso te dizer uma coisa. É um negócio engraçado. A monja aparecia para mim quando eu era pequeno com a cara de anjo. Agora, tudo tem sua razão de ser. E você sabe que eu faço acoplamento áurico. Uma das coisas primeiras que aconteceu na minha vida é que eu olhava uma foto ou uma pintura. Se eu fixar bem, eu faço acoplamento áurico com tudo que aconteceu ali. Agora, por exemplo, existe um negócio que eu estava atrás, que a gente tinha perdido com a mudança da nossa casa, que é um gato ou uma gatinha em pé, que é um alto relevo, que a gente comprou por 4 pounds em Londres. E aquilo sempre, eu fui encabulado com aquilo, e a Graça sabe que eu sempre gostei do negócio. Por sinal, parece demais com essa gatinha que está aí comigo. Só que tem que a raça é um pouquinho diferente, por causa dos olhos, aquela cor, etc. Tal. Agora, o que se passa? Por que é que eu sempre gostei disso? Eu nunca falei para vocês, nem a Graça não sabe disso. É porque eu sou capaz de fixar e eu vejo a mesma cara da monja do jeito que era pequena. Através da cara da gatinha. Mas eu vejo ela como era inteirinha, os cabelos compridos, que vinha assim, ela bem, a carinha bem acabadinha. É mais do que aquilo que o Pedro desenhou. Entende? Agora, eu tenho a gatinha lá em alto relevo. Eu posso trazer uma hora para vocês verem o que é. Agora, como é que eu vejo a cara de um anjinho, de uma criança na cara de uma gatinha? Por incrível que pareça, se você olhar lá, se fixar, aquilo vai transformando, aquilo vai mudando assim, ó. Todo mundo é assim. É o processo de fixação da imagem. Entendeu? Mas agora, se eu vejo, eu recebo um banho de energia e começo a ver aquelas coisas, tudo transforma tudo. Isso é que eu falo o problema do acoplamentário, acoplamento energético áureo. E outra coisa, com o passar do tempo, aquilo muda tudo e se transforma. Vem a paisagem, o cenário aparece. Entende? Esses dias a Graça achou o alto relevo. Então nós colocamos lá dentro de uma das meus lugares que eu guardo o livro. Agora, devido ao curso, eu quis sentar lá para ver como é que eu estou depois de muito tempo, porque já fazia algum tempo que eu já não via. Eu olhei na minha hora, o negócio transformou, eu vi direitinho as coisas do jeito que ela era. É o que me mostra direitinho como é que era ela. Que eu via do meu lado esquerdo assim, ó. Sempre aquela cara. Agora é um anjinho, por isso que eu falo, não, tem um anjo que aparece para mim, que a cara é de anjo, uma criança, tipo anjo. Toda bonitinha, acertadinha, certinha a cara, o nariz pequenininho, os olhos, tudo aquilo certinho. Agora, então, isso que também ocorre, você está entendendo? Nessa questão dela é isso. Agora, eu não sei o que aconteceu com ela lá, porque na época que ela foi para lá, eu vim para cá também, eu estou num corpo, não acompanhei. Você vê, eu estava tão burro e tão ignorante da história, que ela estava comigo fora do corpo, eu pensei que ela tinha dessomado, que nada. Ela estava viva. Quer dizer, eu caí nessa. Agora, ela ficou com tanta pena de mim, o negócio foi isso, uma espécie de compaixão pela minha burrice, que quando ela dessomou mesmo, ela veio e se despediu. Ela veio e se despediu de mim. Falou assim, ó, agora não conte comigo, que eu não vou aparecer por aí direto. E ela foi embora, entende? Ela deu uma espécie de projeção do adeus, que foi quando ela dessomou. E ela ainda continuava lá na Catalunha, pelo que eu sei, depois disso. As sincronicidades, né? Você teve uma vida Mas ela não corta permitiu que eu soubesse lá com muito detalhe das coisas, não. Quando nós estivemos lá também, nada deu certo para a gente ver certas coisas que a gente queria. Mas naquela ocasião também era terrível, porque tinha lá o nosso amigo, né, o Franco, com as falanges, aquele negócio todo. Você terrível. Voltou depois em Mataró, né? Você não, lá, eu voltei lá para ver com calma. E outra coisa, com muito banho de energia.
Tem certos lugares que você vai e você recebe banho de energia. Mas veja, isso não resolve. Eu não quero nada que me favoreça. Eu quero que favoreça o trabalho que eu estou fazendo. Esqueça a minha pessoa e vamos ver o trabalho. Se você puder ajudar o trabalho, tudo bem. Agora, isso é secundário, não me interessa. Ivaldo, uma última pergunta. Por que você acha que você consegue fazer essa visualização da monja na gatinha branca? É porque realmente a gatinha parece, né? Filhote e menino, ainda mais anjo, parece mais. E é o seguinte, eu sou capaz de fazer isso com a pessoa, com um desenho. Olha, eu fazia isso até com história em quadrinho. E outra coisa, eu às vezes faço evocação das coisas através disso. Eu posso ir longe, devido ao problema de evocação, para estudar o que se passa. Agora, retrato é melhor, né? Um retrato, uma fotografia, por exemplo, é coisa melhor ainda. É mais sério. Agora, transfigura tudo aquilo vai alterando. E eu vejo uma opção de coisa. Eu tenho isso desde garoto, desde pequeno. O que eu achava engraçado é que, quando ela aparecia para mim, e eu de olhos fechados, eu queria mudar e não dava. Mais tarde eu vi como é que era isso. A hora que aquele cara apareceu para mim, com a cara tudo esquisita, eu queria mudar. Então julguei a energia. Ele falou assim, não adianta, Valdo, eu sou assim mesmo. Você está entendendo? Então tem coisa que não tem jeito. Quando o negócio é original... A monja, ela tinha relação com o Chico, extrafísica, do tempo da Joana da Louca? Isso aí tudo a gente está ajudando. O Chico é da nossa turma de ajuda. E principalmente dela, né? A ajuda dela, com o povo todo. Esse povo todo, tudo é a mesma equipe. É o mesmo grupo evolutivo. Mas desde aquela época da Joana da Louca, já que ela está tentando ajudar? Muito antes. Muito antes. Eu, pelo que eu sei, é a época dos egípcios. Professor Valdo, aqui, ainda sobre o nascimento da Serenona, pela análise da conscienciologia, isso seria uma tarefa, ao meu ver, do conscienciólogo, do orientador evolutivo. Nascer num grupo, catalisar aqueles que estão em piores circunstâncias e tal. Aí eu queria saber do senhor, por que nesse caso foi o próprio Serenão que veio? O que tinha ali... Não, mas escuta. Cláudio, vamos pensar só. Qualquer renascimento serenão ultrapassa o evoluciólogo. Pensa só nisso. Qualquer. O que vocês acham? Um poder maior se levanta. Você tem muito mais noção disso. Uma outra coisa, no caso dela, quem comanda o transmentor, ela é uma das que dão... É um processo hierárquico, né, evolutivo, de trabalho, de função, de ajuda, de interassistencialidade. Quando entra Serenão, esqueça o evoluciólogo. Entendi. O gabarito, então, a capacidade. Lógico, sempre, não tem jeito. Entendi. É porque, à primeira vista, o romance, ele não mostra isso. Não. Ele não tem essa Ele não mostra a opção de coisa, nem mostra lá que o Zéfiro é o Valdo. Não, então, depois na análise... eu estou lá, sou duas personagens do livro. Duas? Sou. Quem é a segunda? O outro é o Valdo e o Zéfiro. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Está entendendo? O caso é esse. Por que não? Valdo. Sim. Com relação, então, a esse tema, posso perguntar? Quem é que está falando aí? Fala. Com relação, então, certo, a Zéfiro e Valdo, em alguns momentos eu fiquei na dúvida, assim, se era uma... como é que eu coloquei aqui? Se você estava todo o tempo, enquanto Valdo, consciente, porque você teve retrocognição, você teve uma época com eu sabia de tudo isso. Aqui, vamos falar franco para vocês. Eu sabia de tudo e eu ajudei o Balzac a ele se entrosar com as coisas todas para que ele melhorar. Agora veja, eu pedi para ele para não colocar minhas coisas lá. Arranjou outro nome. Eu falei assim, não, eu vou pôr você, porque o negócio já vem de muito tempo. Porque ele sabe disso desde a vida dele. Então ele não queria deixar de fora para ficar mais assim, autêntico o processo. Por isso que ele colocou. Agora é lógico, eu nunca tinha falado nisso, então eu falei assim, eu posso aguentar a barra. Agora depois de
Mais de 40 anos. Eu, na minha idade, quem quis admitir minhas coisas, admitiu. Quem não quis, não admitiu. Tchau mesmo. Eu estou agora, você está entendendo? É aquilo que eu já falei aqui umas 5 vezes, vou falar a 6ª. Eu, nessa altura dos acontecimentos, não tem mais nada para estar mostrando o que eu sou, o que é que a gente vai fazer. Quem quiser, aceita. Quem não quiser, não aceita. Agora, não sou dono da verdade, nem sou cura-tudo. Agora, a condição é essa. O que eu vou fazer? Chega num ponto, numa certa idade, quando você vai caminhando da 3ª para a 4ª idade, que você tem que abrir o jogo. A situação é essa, é melhor. Para que o povo não fique com tanta loucura, porque mesmo abrindo o jogo, já é muito mais informações e mais interpretações, como é que fica? É bom a gente clarear para as coisas não ficar tão ruins, né, com o tempo. Tá. A outra coisa é com relação à psicoteca e pangrafia. Se você podia fazer um contraponto, porque a psicoteca... A pangrafia é um processo pessoal, a psicoteca é um problema universal, cósmico. Pensa por aí que você vai ver. Os approaches são esses, as abordagens. Então, como um individual e o outro a grande holoteca, uma grande psicoteca com todas as memórias, as emoções e com os nossos recortes, vamos dizer assim, nossas memórias todas lá. Organizadas para servir para o processo educativo. Os 1000 perfis seus. O seu mega currículo vitae. Sua autobiografia. Minha ficha evolutiva pessoal, então, está nela? Isso, de alto nível. E a maioria do povo está ali dentro. Se eles quiserem, eles fazem isso instantaneamente. Hoje em dia estão fazendo estudo, ó, você pega aí como é que é o PEN aí que tem. Mas... E quando fala a expressão jaune, que é o ouro, né, ou que é uma cor ouro, é só porque por causa da cúpula dourada? Sim. Sabe, aí hoje na hora que eu estava lendo lá que falava do jaune e tudo mais, eu pensei, olha, a referência da cor, né? Como alguma coisa que passa, mesmo que seja um echarpe ou uma túnica em cor ouro. Você já viu falar, quando uma pessoa tem uma cabeça boa, ela é uma cabeça brilhante. Agora, você quer coisa que seja mais brilhante do que amarelo? Existe alguma coisa que seja mais, que chamar a atenção? Malu! Que coisa? Tá vendo? Nossa. Jônia. Agora lá fala muita coisa de Jônia e outras coisas. Tem alguma coisinha. Só pegar que vocês vão achar. Mas o que você queria falar? Uma curiosidade, você tocou aí na psicoteca, você tinha falado que a psicoteca ficava no Pombal. E não, agora... aquela é uma delas. Você não acha que já tem uma aí? Sim, é justamente o que eu ia perguntar. Mas aquela tem. E aquela continua lá? Essas de alto nível. Aquela continua lá? Ou foi se o Pombal continua, toda continua lá. Tá. Holoteca, gente, pode ser maior, menor. É igual a biblioteca. Só que tem que de vivência de todo mundo. Pois é, mas é holoteca. É a cosmoteca. Eu já falei em cosmoteca, tudo isso. Tudo é cosmoteca. Agora, lá é a paracosmoteca. E ela não é a maior que tem, não. Essa do Pombal é pequena, eu acho. Para mim, essa que estão formando aí pouco a pouco, é maior. Aí tudo é maior. Agora, por exemplo, você viu aqui a sua nova casa? Você examinou tudo, você viu? Então tá. A nova casa dela, ela vai ser... Eu e a Miriam, a gente viu hoje. Ela é anfitriã. Ela levou primeiramente. Anfitriã da história. Pois então, mas ela merece, ela que manda. Eu sou funcionário dela. Tá bom. Eu tenho mais uma questão aqui, olha. Lá. Quando em Eugênia Grande, numa reflexão do narrador, que ficaremos sabendo como se originam os registros. E aí ele diz, nos grandes acontecimentos da vida, nossa alma se liga fortemente aos lugares onde os prazeres e as tristezas se abatem sobre nós. Assim, Carlos examinava com uma atenção particular os buchos pequenos do jardim, as folhas amareladas que caíam, as gradações de cor dos muros, as singularidades, e lá pelas tantas ele vai falando do que fica gravado na sua lembrança, eternamente misturado a essa hora suprema, por uma mnemotécnica particular às paixões. E a questão então da mnemotécnica, né, que também está ligada em certa parte à psicoteca,
física ou não? Ou só como uma holomemória? É a memória da pessoa. Antes de mais nada, é a holomnemônica de cada um. Agora lá é uma holomnemônica cósmica. Então entra uma porção de coisa, tem tudo lá maior. E o grande... Agora, por exemplo, isso que a turma está estudando aí, nesse curso, chega na psicoteca, ou na parapsicoteca, nessa cosmoteca, ela pode pegar só aquilo que interessar. Eles mostram para ela. Porque esse exercício então, que eu estava querendo saber mesmo. Em 10 minutos ela vai entender mais do que estudasse 10 meses. Certo. Para a gente poder ter esses 10 minutos que sejam um fator assim extrapolacionista na nossa série X, o exercício da conscienciologia, quer dizer, que a gente deve estar fazendo, que deve estar buscando fazer, de tentar se identificar com esses personagens, mas não de forma literal ou tola, a forma assim da gente tentar enxergar das nossas características de personalidade, de temperamento, ver os erros que foram cometidos. Uma coisa boa que eu falo em primeiro lugar é ver o que é que você errou, que é igualzinho que o personagem errou. E o que é que você tira de conclusão disso? Não é aquilo que você acertou, mas o que errou. Porque isso vai vincar você para evitar o erro oportunamente de novo. Tá. Então é muito importante ver os erros. Ali tem vários personagens para a gente evitar aquele espelho. Entende? Aquele exemplo negativo. Ali tem uma opção de coisa. Tá, então fazer a técnica do espelhamento mesmo. É o jeito. Tá. Para tudo, né? Agora, gente, eu tenho aqui algumas perguntas. São só 14. Vamos ver se alguns eu vou falar. Sou professor universitário. Ao trabalhar energias depois das aulas, tenho bocejos e lacrimejamentos. O senhor poderia me auxiliar na associação de ideias para entender essa sinalética? Primeira coisa, você não está sabendo fazer desassimilação. Vai estudar desassim e trabalhar nisso o tempo todo. Porque não pode. Se você está dando aula e tudo é normal, você não pode, depois das aulas, ter isso aí. Como é que chama isso? Ressaca energética. Também tem sistematicamente bloqueio no laringo chakra. Acho que tem a ver por trás de ironia manifesta desde a infância. Teria relação? Olha, eu acho isso pouco. Laringo chakra você tem que examinar, porque às vezes é um processo físico. Observa que às vezes eu tenho dificuldade a hora que eu vou falar aqui, a hora que eu começo a falar. Até que eu entroso que tudo, as cordas vocais ficam livres. Que às vezes eu passei horas quieto, calado, comigo mesmo. Uma outra coisa, muito cuidado com o processo de escovar os dentes. Escove os dentes para não haver fermentação na boca. A fermentação piora as cordas vocais. Se você limpar isso tudo, melhora. Uma outra coisa, observa bem qual que é o seu dentifrício, ou seja, aquilo que o povo hoje chama de pasta dental. Isso também é importante para ver como é que você usa nessa história, que isso aí influi na glote, aqueles processos todos, as paredes e o negócio todo da glote. Durante o dia escrevi um fato ocorrido com um amigo exatamente 28 anos e à noite vivi a situação tal qual me foi narrada. Será isso uma indução rememorativa? Sem dúvida. Pela clareza vivenciada, tive a impressão de haver ocorrido uma projeção retrocognitiva, mas como o fato não ocorreu comigo, com o mesmo susto que ele tomou, fui atraído pelo sono e acoplei de forma abrupta, dando enorme pulo na cama. Poderia esclarecer como isso é possível e por quê? Você entrou numa retrocognição do amigo seu a hora que você fez evocação dele. Eu sou capaz de fazer isso sem fazer muita evocação e sem sofrer com as coisas. Eu posso ver evocação ou de uma vida, até 2 ou 3 de uma pessoa e ela nunca teve ideia disso. Isso é normal. Isso aí é processo de clarividência mais séria, que entra às vezes clarividência viajoura e outras coisas mais. Essa viagem cognitiva à Europa, 2008, pode ser feita no extrafísico. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, no extrafísico você não paga nada, mas em compensação, você vai ter que ter um gabarito, uma competência violenta. Você tem? Não, escuta, você tem? Você tem gabarito para acompanhar? Se tem, vai lá, você não vai gastar nada, você vai gastar energia.
Quantos bilhões em média é necessário para a formação de esperto? Não, às vezes não é. Desperto é mais fácil. Desperto, a pessoa pode ser desperta uma vida só. Isso eu já falei aqui. O que eu estava falando antes é evoluciólogo e serenão. Isso é outra coisa. Agora, numa vida, se a pessoa tem uma boa bagagem parapsíquica, de intenção, de assistencialidade, ela pode conseguir isso na vida. No mecanismo da evolução, quanto à holossomática, quais são os trafores, trafás e trafais dos veículos? Ginossoma e androssoma. Isso aí você tem que pegar e ver o que é do machismo e o que é do femismo. Uma coisa e outra aí no caso são os patológicos. Depois você vai ver o que é que tem na feminilidade positiva e o que é que tem na masculinidade positiva. Você vai ver os trafores. Agora, isso são as personalidades que se manifestam aqui. Agora, a coisa mais séria é a hora que a consciência se manifesta além do gênero. Isso é que é importante. Se você começar a pensar, você vai transladar, ultrapassar e, vamos dizer, superar essa condição do processo sexual. Quais técnicas indicadas para otimizar a viagem retrocognitiva da IAC à Europa? O que vocês acham? Só pôr o áudio para trás, é isso? Na questão da retrocognição de vocês, então também é só vocês pôr o áudio para trás. É isso? Na retrocognição. Fale mais sobre a ruminação baratosférica. Como lidar com essa ruminação dos grupos, grupo kármico que está falando. Como acabar com isso de forma sadia? Primeira coisa, nós chamamos, é higiene consciencial. O que vem a ser higiene consciencial? É você calibrar, equilibrar, limpar, fazer asepsia, higienizar, dar um jeito de dar um banho naquilo que você pensa. Uma pessoa que fica evocando só coisa ruim, ela continua com isso, isso que é a ruminação baratosférica. Agora, você não precisa de ruminar, você pode fazer uma reflexão sobre coisa boa. Por exemplo, examine o que é, você perguntar para você assim, o que é que eu poderia fazer para incrementar, expandir, enriquecer a assistência interconsciencial que eu faço no dia de hoje? Primeiro, examina tudo que você faz na sua vida em favor dos outros. E ver o que é que você pode ampliar isso de uma maneira assim, maior em pouco tempo. Isso aí é um pensamento muito positivo que só vai ajudar e você vai atrair e fazer evocação de amparadores extrafísicos que eles vão melhorar você. Então a ruminação baratosférica é falta de higiene consciencial. A pessoa tem que fazer higiene consciencial. E outra coisa também que você pode estudar paralelamente é estudar o processo da isonomia do modo de pensar, ou seja, o equilíbrio, a retilinearidade pensênica, como nós chamamos. Desculpe, mas ainda não entendi. Pelos meus cálculos, cada descarga energética da TENEP tem duração média de 4 minutos e 50 segundos. Se cada descarga corresponde a 50 transmissões, contrações, cada uma durará em média 9 segundos. Cada ciclo desse corresponde mais ou menos 7 segundos com a transmissão e 2 segundos. Esquece a sua aritmética, a sua matemática e funcione. Trabalhe com energia, que às vezes você vai fazer 500 numa hora sem problema nenhum e vai fazer até 1000 numa hora também sem problema e com muito mais resultado. O que interessa é o seguinte, o que está acontecendo com essa sua energia? Tem algum resultado? Qual é o saldo? Como é que é isso? Não, ele deve ser ou aritmético, ou engenheiro, ou matemático, alguma coisa nesse sentido. Deve ser da sua equipe, tá certo? Da Rosa. Agora, o caso todo é o seguinte, te vira. O que eu estou falando é a média que acontece, é essa. Se você não consegue interpretar esses totais aí, esqueça e faça o problema da exteriorização da energia. Uma outra coisa, quando você se tornar veterano, não vai ter nada disso. Você não vai mexer no braço, você não vai mexer com nada. Só você pensar que vai sair aquela onda
que é uma coisa de tsunami positivo. E você vai ajudar muita gente o tempo todo. Quando chegar nesse ponto, você vai trabalhar 24 horas por dia, em vez de ser só 50 minutos. Que caminho, ou que anjinhos têm relação com a ciência e com a pesquisa? Devemos ter imagem de anjinho em casa? Isso ajuda alguma coisa? Sai dessa! Sai dessa! Olha, tudo quanto é quadro que tem, isso é bobagem. Agora, se você vai estudar, tudo que é pictográfico tem valor. Até história em quadrinho. O quadrinista, a quadrinhologia, a arte sequencial, ela é importante para a pessoa ver os croquis. Vocês viram aqui que eu mostrei aqui o croquis e a planta baixa lá dos processos básicos do Dr. Niemeyer. Isso aí é a base para fazer um abrigo da construção que vai ser a nossa maior aqui, que é o Centro Cultural da Holoteca. Então, veja, é muito importante o processo de desenho até um certo ponto, a parte pictográfica. Mas tudo, qual é a sua intenção? O que você pretende com isso? Qual é o objetivo? Ontem, depois de ouvir a tertúlia, caiu a minha ficha. Quer dizer, não sei se caiu no esgoto. Você sabia onde é que caiu. Se caiu a ficha, você sabia se não caiu no buraco. Aonde? Acredito estar tendo efeito de ectoplasma. Estou fazendo EV à noite, senti uma pressão no meio do tórax, me incomodou, lembrei de chamar um amparador. Ele chamou por telefone. De imediato, ele usou ficha. De imediato fui tomada por um tremendo bem-estar. Mas as minhas mãos ficaram geladas e os braços normais. Está certo isso tudo. Percebia nitidamente a diferença de sons em ambos os ouvidos. Parecia modulações de ondas de rádio. Pequenos toques no rosto, cabeça, braço e fronte. Poderia falar algo? Se eu estiver viajando na maionese, pode falar também. Não, eu falo se precisar. Mas não. O que aconteceu com você aí, isso aí mostra alguns indícios de ectoplasmia, sim. Então, é ectoplastia. Ectoplasmia é o que você mexe com o ectoplasma. Agora, ectoplastia mostra o médium ou o sensitivo ectoplasta. Isso aqui mostra que há ectoplastia. Você pode ser realmente uma sensitiva ectoplasta. Isso que eu estava falando antes é brincadeira. O que eu estou falando agora é que é o sério. Então, veja bem. Tudo isso que aconteceu aqui, você já fixou, já anotou. Olha o que vai acontecer daqui para frente. Que isso acaba te dando um desenvolvimento mais amplo da sua sinalética energética e parapsíquica. Isso é muito importante no seu caso. Agora, ó, tudo isso que você falou aqui. Pressão no meio do tórax. Isso é comum. Outra coisa, bem-estar. Isso é o banho de energia que você recebeu. As mãos ficar geladas e os braços normais. As mãos, devido ao problema dos aspersores de energia. Isso aqui, ó, é o palmo chakra. Então, isso pode ocorrer e isso mexe com o processo do sistema nervoso simpático parasimpático, sistema nervoso secundário. Então, isso também é muito sério. Agora, perceber a diferença de sons em ambos os ouvidos. É preciso ver se isso você começou a sentir, não é aquilo que nós chamamos das vibrações timpânicas. É o processo do tímpano. Agora, pequenos toques no rosto, cabeça, braço e fronte, você tem que ver isso com mais calma. Porque se for, pode ser o processo de presença, aí já é contato físico. Isso é efeito físico em alto nível. É preciso ir com calma e saber o resultado disso. Agora, outra coisa. Você não pode ter, depois disso, ficado com ressaca energética. Isso ela não falou. Tinha que continuar em estado de graça. Se continuou baratrosférico, então tinha alguma coisa atrapalhada. Olha lá no fim. Não adianta nada a pessoa se sentir bem, depois piorou tudo de uma para outra. Não existe isso. Amparador é bem, acabou. Agora, a Rocelane seria o Chico Xavier? Não, tem nada a ver com isso. Não vem me dizer, ó, Chico Xavier também não é Allan Kardec. Não tem nada disso. Nós falamos claramente, Chico Xavier foi Joana a Louca. Qualquer coisa, a hora que tem romance, as coisas são muito sérias, ele mesmo sabia disso, tudo bem. E ele também foi uma mulher que viveu na Catalunha. Está entendendo? Foi minha mãe lá.
E aqui, foi o Chico Xavier que a gente trabalhou junto, trabalhei com ele 10 anos. Essa que é a realidade. Achei semelhança na mediunidade e na questão do emocionalismo. Ah, bolas, mas isso, se você for olhar, é muita gente que tem esse emocionalismo. É só chegar aqui que a gente vai achar umas 5. Quais melhores dentifrícios para o laringo-chakra do professor em alto nível? Olha, cada um pega o que quiser. Aí varia muito, né? Depende do que é. Eu uso um dentifrício, uma pasta dental há muito tempo, mas não vou fazer propaganda aqui, porque cada um pega o que for, né? Tem gente que se tem dentifrício, se eu colocar na boca, eu vomito. Pois é, agora tem esse meu, eu me dou bem com ele. Cada um tem que escolher aquilo que se dá bem. Eu não posso estar receitando o meu para todo mundo. Você conhece a fraternidade eclética criada pelo Yohanan? Sim, conheço tudo. Ele tinha um parapsiquismo considerável, até um certo ponto, mas era totalmente pirata. Todos os processos religiosos são assistidos por guia cego ou tem amparador. Ele tinha. Ele era um aviador e era totalmente piradinho. Tinha uma opção de coisa bem pirada, bem alterada. Eu conheço as coisas todas e acompanhei todo o processo da fraternidade eclética. Agora, ele era realmente um sensitivo, mas bem perturbado com as coisas todas. E um fanatismo danado. Ele era Oceano de Sá, que era o nome dele, só para você ter uma ideia. Agora, eles falavam que era o oceano, às vezes, de tolice que tinha. Outros falavam, não, é o oceano de sabedoria. Isso aqui eram as piadas que saíam na época da sociedade eclética, fraternidade eclética dele. Entende? Nós temos todos os livros e coisas relativas a ele lá na Holoteca. Quem quiser estudar, está lá. Agora, o meu amigo aqui, então, fica sabendo. Ele era médium, mas não confia em nada e era muita bobagem. Olha, mais besteira do que coisa boa. Tá certo? Foi por isso que muita coisa também deu para trás. Eu nem sei hoje como é que está a fraternidade eclética. Não vi falar mais como é que está a situação. Agora aqui uma outra. Essa aqui já é a 18ª. Por favor, alguém pode informar em que obra posso estudar assim, diz assim? Ainda não há curso na minha cidade. Está danado, tá? Ele não falou. Então aí o problema era ver nossos livros, né? O que a gente vai fazer? Pega nossos livros. E tem alguma coisa que a gente explica bem, como é que é e tal. Projeciologia é um dos que falam muita coisa disso. Qualquer coisa, você não tem meu livro, eu não posso estar oferecendo os livros aqui, porque senão daqui a pouco vão ter 1000 pessoas pedindo o livro. Olha, aparece por aqui que eu te dou um livro. Eu acho que é melhor assim, né? Se vocês arranjar uma solução para mim, vocês me dão, porque se eu começar a oferecer livro aqui, está danado. Chegando aqui, pesquisa, é só conversar com a professora, nossa Nara, que está aqui, que é a holoteca. E outra coisa, se ele esperar mais 1 ano e meio, ele vai ver a nova holoteca. Não é isso? Professor Valdo, pode falar. Na página 69, sim, nos conceitos aqui na questão dos conjugados, a minha pergunta é justamente por que está acoplamento energético e não a assimilação simpática nesse fenômeno com porque predomínio... acoplamento é superior à assimilação. Você ainda não pensou nisso, né? Acoplamento é uma coisa muito mais séria. Mas a assimilação é que tem a percepção toda de sensação. Vai perceber, mas o acoplamento, você está envolvendo alguma coisa com você, quase sempre uma pessoa. Raciocínio. Assimilação é um negócio seu, só seu. O outro é muito mais complexo. O que você acha? Eu queria entender um pouco melhor. O acoplamento não é a cada contato que nós trocamos, converso com uma pessoa, existe esse acoplamento. Eu estou falando aqui de acoplamento energético, aqui autoconsciente, intencional, sabendo o que está fazendo. Escuta, eu estou falando de fenômeno com predomínio do intercâmbio com outrem. Olha lá em cima. Sim. Olha lá, vou ler. Conjugados. Eis na ordem alfabética 10 exemplos de fenômeno com predomínio do intercâmbio com outrem. Com outra consciência. Agora, assimilação é um negócio seu. O problema é seu. Egóico. E quase sempre para se defender, porque sem assimilação está danado. E sem desassimilação ainda é pior ainda. Agora, acoplamento é uma coisa séria.
Você está se envolvendo com outra pessoa. Isso tem tudo. Tem assimilação, desassimilação, tem assédio, tem possessão, tem semi-possessão. Entende? Presta atenção. Você viu a diferença? Você está 5 minutos adiantada hoje. Pode falar, você tem direito a outra pergunta. Ela está 5 minutos antes. Não, geralmente ela tem às 2h14. Hoje é 2h09. Não. Professor, com relação a o passo inicial não seria o acoplamento e a assimilação, ela viria num segundo momento? Escuta, você vai fazer um acoplamento, vai se assimilar. Eu chego aqui com ela e assimilo o pensamento que ela está e levo para casa. Mas isso teve um acoplamento prévio. Mas teve agora, acoplamento não. Eu faço acoplamento. Eu posso influir nela, ela pode influir em mim. Eu posso falar com ela qualquer coisa, mexer até na telepatia com ela. Isso tudo é acoplamento. Pelo acoplamento. Olha a composição, como é que a coisa é muito mais complexa, muito maior, muito mais ampla. Entende? O tamanho. Agora eu entendi. O universo é maior. Professor Valdo, aqui, e no caso do extrapolacionismo, como é que ele envolve a condição de envolver uma outra pessoa? Extrapolacionismo, minha filha, pode ser tudo grande ou tudo pequeno. Extrapolacionou. É extrapolação. Como é que fica? Isso é um mundo. Então ele pode e outra ser, coisa, se ele é patrocinado por consciência mais evoluída do que a gente, sai de baixo. Eu pensei tudo é possível. De ter amparo. Gente, está para chover, lá fora está escuro mesmo, lá? Está chovendo? Então é isso. Hoje está escuro aí desde manhã. Então assim, é correto o raciocínio, porque quando eu pensei em extrapolacionismo, eu pensei que era uma coisa sua, você tem uma expansão de consciência onde você acessa novas ideias. Extrapolacionismo que eu falo é extrapolacionismo no para ponto de vista de fenômeno, no sentido de fenômeno, que tá certo? tem o patrocínio e embasamento do seu amparador, aquele maior de todos, que ajuda até o povo. Tá bom. Tá certo? Você entendeu? Então ele é patrocínio. Aqui a relação com o outro seria o patrocínio que você tem naquele fenômeno. O outro Agora o outro pode ser quem? É um monte de condições. Agora, pode ser um amparador, pode ser o assediador, pode ser o assistido, pode ser a concener. O monólogo psicofônico também segue a mesma premissa. O monólogo psicofônico é totalmente da pessoa, mas dependente de outra. De outra, tá certo. E outra coisa, não dá para fazer um monólogo com assediador e você se sentir bem. O que eu estou falando aqui é aquele que é feito com um amparador, que está se comunicando através do seu mecanismo da fala, com o seu corpo, e você está consciente. Se for um assediador, quase sempre, em vez de acontecer isso, você fica perturbado e você não percebe nada. Um monte de coisa acontece, monólogo poderia ser psicofônico, mas não é. A pessoa está falando através do outro, mas o outro está no limbo, nem está sabendo o que acontece. E na prática, professor Valdo, eu não tenho nenhum exemplo, por exemplo, da utilidade, por exemplo, desse recurso, o monólogo psicofônico. Em termos de mostrar para a pessoa que o corpo não é dela, que a mediunidade é um fato, que o processo das dimensões, que é aquilo, minha filha, é muito chato. Já pensou? Você ficar fora do seu corpo e ver que o seu corpo está falando para você. Cadê eu? Isso é o cara. Cadê eu? Você foi para cadeia. Eu falei para ele, não. Eu falei assim, cadê eu? Eu falei assim, você foi para cadeia. Entende? Ele ia para cadeia. Cadê eu? Entende? Cadeia. Senhor Val, minha pergunta é em relação ao curso. O senhor falou que as consciências mais pesadas, elas foram assistidas, já foram encaminhadas antes. Então, o curso em si, ele faz uma evocação de um determinado grupo todas histórico. Elas não, né? Tá. Por aquela que eles conseguiram. Tá. Aí o que eu queria entender? O curso, ele faz uma evocação de um grupo, de um período histórico. Essas consciências que são evocadas, elas são trazidas para cá, para assistência. Então, eu queria entender se há um encaminhamento para a tua FIEX, para os tenepsistas e também... Mas eles, antes de acontecer isso, o que eles fizeram? Fizeram aquilo que nós estamos falando, a higiene consciencial. Foi feita uma asepsia. Teve uma noite que eu trabalhei para Chuchu. Então, eles levaram aqueles que poderiam causar algum problema com o povo. Agora, isso não é desse curso. Todo curso aqui
Há 13 anos acontece isso comigo no CAEC, do jeito que acontece em outros lugares que eu viajava. Então, aí que eu queria entender se dessas consciências que são evocadas, há um encaminhamento para assistência nas dinâmicas parapsíquicas, nas TENEPs, dentro desse grupo... Não, é onde tem afinidade. São levados para lá. Onde é que pode consertar mais? É igualzinho, por exemplo, quando faz a triagem de paciente numa clínica. Vai para que hospital? Qual especialidade? Quem é que vai atender? É triagem. Então, por exemplo, uma pessoa ela teve uma determinada percepção de um grupo histórico. É porque ela tem conexão, ligação com aquele contexto, aquelas consciências, ou não necessariamente? Que fez evocação de alguma coisa, ou entrou alguma coisa, porque já teve alguma coisa antes. Isso é a regra. Uma outra coisa, pode estar ocorrendo de mais de um grupo, de um período histórico que está sendo assistido nesse contexto? Às vezes tem 4, 5, 6 grupos. Você vai olhar, são todos diferentes, mas não tem nenhum diferente. Tudo é a mesma coisa. Sim, mas de épocas diferentes, isso, vidas diferentes, etc. Como se tivesse então, por exemplo, a hora que vocês têm tanto interesse no Cristo espera por ti, é porque vocês têm um rabo preso. É que no curso a gente percebeu que rabos presos, culpados do cartório. Professor Valdo, no curso a gente percebeu que vários contextos históricos de períodos diferentes é o que parece como hipótese. Não adianta seguir exatinho, literalmente, vamos dizer, aceitar a letra, a Bíblia. Você está entendendo? Cada coisa é uma coisa. Estuda literatura, vai devagar. Por isso que eu falo que a Bíblia, às vezes, é um livro pornográfico. Olha bem o que você vai ler. Uma outra coisa que eu estava também pensando aqui, assim, em função de todo esse movimento extrafísico, o curso acaba no final de semana, mas o trabalho continua em termos de assistência. A gente, próximo final de semana... O trabalho já encaixa com outros trabalhos. Então, é isso que eu queria saber. Mas a vida toda é assim. Então, porque esse próximo final de semana vai estar ocorrendo esse EP2. Presta atenção. Só esse holopensene desse curso, eu estou trabalhando com ele faz 40 e poucos anos. Né? Ok, tá. E nessa vida. Tá bom, para não tá falar bom. outras coisas. Vamos esquecer o resto. Então, mas é por isso que eu falo... Senão embola no meio de campo. Tá. Mas é por isso que o senhor falou que mais importante que a retrocognição é TENEPS, porque aí para a gente estar preparado para estar fazendo o acolhimento a essas consciências que estão sendo trazidas de uma forma mais lúcida. Mas olha, é mais embaixo ainda, a coisa mais séria do que isso. É a ligação que a gente tem de rapport. Passado, você não movimenta o passado, você tem que movimentar o presente. A TENEPS é o presente. Tudo isso eles estão estudando no passado. Agora, lá no Instituto, eles começaram a estudar isso demais, você lembra? A primeira que eu dei conta foi na Malo. E ela estava certa em tudo. Mas eu dei. A Tânia também. Eu falei assim, para com isso. Senão, vocês vão... Todo mundo vai para o acostamento. Então, a mesma coisa pode acontecer. Agora, por exemplo, com a TENEPS é diferente. A gente não vai para o acostamento. Você vai para o acostamento para assistir, mas você volta. O problema todo é esse. Entendeu? Você está fazendo assistência. Então você sai de você. O problema da retrocognição é que a pessoa começa a se interiorizar demais. Daí a pouco o egão se expande. Ela fica no umbigão dela, só olha para o umbigo. Isso é que é o ruim. Então, o estudo da análise reencarnatória, ou seriexológica de grupo, ele é perigoso porque as pessoas ficam sideradas com o negócio. Gamadas, é uma sideração, é uma paixão, o problema é difícil. Mas essa análise holobiográfica desse grupo tem relação com o processo da reurbanização também, da gente estar limpando esses rastros do passado. Mas isso tem relação com tudo, é o cosmos. Agora veja, eu não sou contra a análise disso não. Eu só acho que você não pode colocar todas as fichas nisso. Entendi. Olha as outras fichas. A roleta da vida é mais complexa. Não é só esse número. Entende? A Marlon entendeu isso. Valdo. Ela mudou. Agora, quantos anos faz isso, Marlon? Tem quanto? Desde 86. A gente já 86, porque quando nós estávamos ainda aqui. Essas coisas começaram, foi do Centro da Consciência Contínua, a gente fechou em 86. Você deu aquele livro para nós? 86.
São 22 anos. Você deu aquele livro pra gente do Arthur Girdham, É. Entre Dois Pois é, Mundos. aqui, ó, essa turma não conhece. Foi dessa época que a gente tem começou. Tudo lá, ó. Ela tem Eu tenho todo o material. Agora, é só pegar. Valdo, uma coisa importante é que quanto menos você faz questão de saber, Mas mas você assim, sabe. tranquilamente, tudo vem ao seu conhecimento. Então, Se quem quiser precisar. saber, faz de conta que não Agora, quer. veja, Porque eu se eles tô- perceberem, vocês não ficam sabendo de nada. Deixa eu só Essa que é a explicar uma verdade. coisa para vocês. Vocês não perceberam. Eu vou ser obrigado a explicar tudo. Eu só falei en passant. A hora que eu falei a TENEPS, o que é que eu falei? Eu dei a solução do problema para vocês. Na hora que você começar a ajudar os outros, esse povo todo vem. Não precisa você estar evocando o personagem. Ele vem mexer no seu nariz. Você está entendendo? Acabou. Então, e outra coisa, você vai ajudar. Já estou dando a solução, vamos dizer, a terapia, a convalescência, o prognóstico. Está tudo aí. A TENEPS é isso. Você agora está entendendo? Entendi. E quando isso começa a acontecer, aumenta a nossa responsabilidade na nossa qualificação Não, pessoal a para devolver responsabilidade essa de vocês assistência. já aumentou a hora que você começa a entender alguma coisa do livro. Sua responsabilidade aumentou. Começa por aí, isso é coisa muito séria. Agora, ó, seria bom você falar sobre a coisa do Girdham uma hora aí, para essa turma. Faz uma espécie de um curso aí, uma palestra. Sobre o livro do Seria Girdham. bom. Ele tem vários, Ela inclusive leu sobre bem. saúde. E outra coisa, mas eu ele estudei estudou, muito. a coisa mais séria, eu vou te falar, o negócio mais sério. Ele estudou, até aquela data que ele publicou, o maior pesquisa e investigação que já tinha sido feita sobre reencarnação em grupo. Resumo em grupo. Ele Agora, os cátaros o que e a é? A coisa da reencarnação. Malo, com a Tânia e outros mais do Instituto é muito superior a tudo que ele estudou. Agora, hoje, isso que vocês estão fazendo é superior ao da Malo. Se vocês já estão sabendo fazer Estão a fazendo coisa. direito. Então, pior é esse. Pior Se fizer é esse direito que ela vai ser acabou de melhor. falar. Agora, com muita Se calma, tiver de né? vocês nessa é hora. superior ou lá. Mas agora, seria bom a Malo dar umas tintas aí para vocês da história? Seria bom. A gente vê que a TENEPS ela acaba atraindo a retrocognição, os grupos todos. Nós estamos estudando para esse curso Agora, há algum tempo, né? mas então, a TENEPS está uma oferta em 22 relação a anos isso. depois, Todo mundo lá. aqui, hoje nós temos muitas personalidades diferentes aí. É verdade, Waldo. 22 anos, nem ela que está falando não estava lá. Ó. É um monte de gente aqui que não estava lá há 22 anos. É fato. 22 anos, vocês têm que lembrar, é 8 anos antes do CEEC. É muita coisa. Quem é que estava aí há 22 anos de estudo? Levanta a mão, quer ver? Pois é. Aqui, ó, 2, 3. Ah, lá, aí Cláudio. também. Aí, o Cláudio estava lá. Claudão estava ali. Você está entendendo? Estão começando a entender? Então, Malo, isso é a nova geração. Eu vejo. Já. Agora me rapaz, conta, muita aqui gente. nessa sala, tem alguém que tem 21 anos? Tem? Ah, o Natan, quantos anos? Idade de Pois 21. é, não. Até 20. Quem é que é? Você e quem mais? Pois é. Vocês estavam fora do corpo. Vocês estavam assistindo de camarote. Você estava assistindo. Estava de não. camarote lá. Estava de camarote. Você está entendendo? Como é que é? Onde é que vocês estavam? Essa gente estava assistindo. Então vamos entender, vamos começar a colocar as coisas no lugar. Agora, gente, ainda tem mais um aqui, que é o 19ª, a 19ª pergunta. E eu trouxe outras também. Dessa vez eu acho que nós batemos o recorde. O recorde aqui era 27. Com as que eu trouxe hoje, eu acho que já foi 28 hoje. Que técnica posso usar para reduzir e futuramente terminar com os devaneios que vão aparecendo durante o trabalho com energias? Olha, o problema não tem milagre. É você fazer esforço para fazer higiene consciencial e pensar num objetivo positivo o tempo todo. Isso não tem jeito. É a única saída. E tem que pensar bem, arranjar ideias que possam definir o que você quer e ficar só naquilo. Agora, uma coisa boa, pense nisso. Olha o seu tipo de reflexão. Como é que você medita? Como é que você pensa? Isso é importante. Começa por aí. Olha, eu quero dizer para vocês que amanhã, domingo, é a lei da projeciologia. Hoje não tem. Não. Eu só quero dizer que amanhã nós vamos ter 18
de repente, para selecionar. Pessoal, temos 2 recados. Antes, eu queria informar que hoje foram 73 pessoas que assinaram o nosso livro de presença aqui na sala. O professor Valdo respondeu 28 perguntas online. E agora temos 2 recados, um da Áurea e outro da Solange. Queremos convidar a todos para o evento promovido pela Unicim, primeira jornada de paradiplomacia, que ocorrerá dia 22 e 23 de novembro. Nós estamos com preço especial agora no mês de outubro, e o evento contará com conferências, vídeo debate. O debate também é organizado pelo professor João Aurélio, da Política à Parapolítica. Estão todos convidados, então. Eu quero fazer um convite aberto a toda a CCCI. Amanhã, se vocês quiserem ver o croquis do arquiteto Oscar Niemeyer, que fez a doação ontem para nós lá no Rio, ver o detalhamento. E nós estamos assim aguardando na sala da AIEC. Quem quiser aparecer lá, depois do curso, nós vamos colocar não só essa parte, mas algum outro detalhamento do croquis. Isso não tem detalhamento interno ainda. Esse é o primeiro processo. E a gente gostaria também de deixar lá uma folha, alguma coisa, que todo mundo pudesse sugerir, escrever alguma coisa, para a gente poder fazer esse trabalho numa grande equipe, porque isso aqui é CCCI. Não é a IEC, eu acho que não é a CRAEC, não é a Solange. Eu acho que são os amparadores que estão aí nos ajudando. Nós todos somos voluntários e... Não, aqui não é a holoteca, aqui é o Centro Cultural, exatamente, é um mega complexo cultural, Holoteca 2. Tá, então, gente, vocês todos estão convidados aí amanhã, às 6 horas. Nós vamos estar lá para poder esclarecer para vocês melhor, tá bom? Obrigada. Se não tivesse mais nenhum recado, agradecemos a todos. Boa tarde e até amanhã.